O desenvolvimento da pesquisa e a integração de empresas com universidades foram debatidos pela Câmara Setorial de Tecnologia do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio. O professor Valdemir Longo, da Universidade Federal Fluminense, defendeu a instalação de zonas de livre desenvolvimento tecnológico no estado e explicou que o Mapa Mundi não está mais dividido pela ideologia, e sim pela tecnologia. Existem países produtores, os seguidores tecnológicos, categoria em que está incluído o Brasil, e os consumidores de tecnologia. A cidade do Rio de Janeiro tem a maior concentração de institutos de altos estudos de pesquisa, e universidades e pesquisadores por habitante. A maior concentração do país. Então tem condições objetivas para absorver atividades de desenvolvimento tecnológico. Dentro da cidade do Rio de Janeiro tem uma região privilegiadíssima, que é a Ilha do Fundão. A Ilha do Fundão já é uma zona de desenvolvimento, só que falta um arcabouço legal de incentivo para a atração de mais empresas. Segundo ele, 4 países têm as melhores condições de atrair empresas internacionais e as nacionais. São eles Estados Unidos, China, Índia e Brasil, porque possuem mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, população de mais de 100 milhões de habitantes e PIB maior que 400 milhões de dólares. Então aqui no Rio tem 2 condições. Primeiro a FAPERJ, que está atuando de maneira satisfatória, e o ressurgimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, os fundos setoriais, em níveis nunca antes tidos na área de ciência e tecnologia. Então, porque eu acho que as condições são objetivas bastante favoráveis, inclusive do ponto de vista financeiro. O subsecretário de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Vicente, demonstrou as estratégias adotadas pelo governo, mas não foi só isso. Ele ligou o cenário de crescimento econômico a futuras crises, como esgotamento do petróleo e da água, aquecimento global e pandemias, e também afirmou que quando o assunto são energias alternativas, os interesses do Rio se destoam dos interesses nacionais. Para o Rio de Janeiro, gostemos ou não, o petróleo com preço alto tem vantagens. Nós temos uma grande empresa de petróleo aqui, boa parte das reservas de petróleo brasileiras são aqui. Nós vivemos bem com um petróleo relativamente alto, embora a gente não se beneficie tão diretamente disso, porque o preço do petróleo não flutua livremente, porque a gente não se beneficia do preço internacional diretamente do petróleo. Mas para o Rio de Janeiro, ao contrário do resto do Brasil, o preço do petróleo alto não é tão ruim assim. E defendeu vantagens para atrair investimentos no estado, como isenção de impostos e melhoria dos gastos públicos. A região metropolitana já tem os menores custos de transação para a instalação de qualquer tipo de organização privada, seja ela industrial ou de serviços. O objetivo, na verdade, é reverter esse processo, dar incentivo aonde precisa de incentivo realmente, que não é a região metropolitana. Temos outras 7 regiões do estado que precisam de incentivos para compensar as desvantagens comparativas que elas têm muitas vezes e com isso fazendo com que as pessoas se interiorizem. Uma das limitações que o estado do Rio tem é a baixa interiorização e excessiva concentração na região metropolitana. Na próxima reunião, aprofundar um pouco mais a discussão sobre zonas de processamento de exportação, que é um tema que se casa perfeitamente com a apresentação do professor Valdemir Longo, quando a gente analisa que para ter exportação, para ter o desenvolvimento das empresas, para elas terem incentivo no espaço, elas precisam também desenvolver tecnologia. Tem uma questão que foi colocada pelo subsecretário, que é a limitação, que a FAPERJ tem limitações na sua legislação que impedem que você tenha uma parceria maior com as empresas. Isso é um ponto que a gente pode aprofundar também na discussão da Câmara e vai estar com certeza na pauta das nossas próximas discussões.